que se abre, eu leio que Deus é amor. O vento que rujou, que sopra mansinho, repete insistente que Deus é amor. O sol quando é dia e a lua de noite nos contam que Deus é amor. É fácil notar que as obras de Deus estão todas repletas de amor. Quão grande amor nosso Deus nos tem dado. Ele nos fez filhos seus, pois como alguém que vivia em pecado podia esperar essa graça de Deus. E foi tão intenso esse amor que o seu próprio Filho entregou. Deu-nos direito a uma vida melhor e o caminho do céu nos mostrou. Quando eu ouço o cântico dos passarinhos, eu sinto que Deus é amor. A espuma das ondas que vão e que voltam insiste em lembrar-nos que Deus é amor. E foi tão intenso esse amor que o seu próprio Filho entregou. Deu-nos direito a uma vida melhor e o caminho do céu nos mostrou. E o caminho do céu nos mostrou. Amados, eu nem acredito que chegamos à última mensagem dessa conferência. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter estado com vocês, de estar terminando essa noite com vocês. Quero agradecer a Deus em especial pelo Evandro, sua família, pela maneira amorosa como nos estenderam esse convite, como estiveram sempre em contato e sempre ligando ou passando e-mail e compartilhando uma lutinha aqui, outra ali, um desencontro e pedindo oração. E eu sempre respondi a mesma coisa para ele: permaneça firme, que o seu trabalho não é vão no Senhor. Amados, eu quero ler um texto, apenas um texto da palavra de Deus com vocês, e que é um dos textos menos conhecidos da palavra de Deus. É um texto que o mundo precisa tanto, tantas pessoas, tantas famílias, tantas nações, etnias precisam desse texto, desta palavra, desta mensagem. Apesar de termos tantos textos conhecidos nesse mundo da palavra de Deus, esse talvez seja o menos conhecido. E o texto, por incrível que possa parecer para os que estão aqui e conhecem o Senhor Jesus, é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz o texto, vamos falar em uma só voz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Tenho que rapidamente compartilhar com vocês que a primeira vez
que eu ouvi esse texto foi no mês de fevereiro de 1980. Eu vinha passando por uma série de problemas muito grandes com os meus 20 anos de idade. Eu vinha de uma família dilacerada, destruída pelo pecado. Adultério, infidelidade, vícios, jogatina, prostituição, infelizmente fizeram parte daquela família. Cresci em meio a dores, sofrimentos, rejeição, polícia às vezes na porta. Às vezes eu mesmo corria e tentava, num dos bares que alguém da família frequentava, pedir socorro, senão os meus pais se matariam. Eu achava que eles eram nossos amigos, mas muitas dessas pessoas riam e respondiam que se matem, porque na vida de um casal, na briga de marido e mulher, não se mete a colher. Esses eram os amigos que tínhamos, essas eram as pessoas que eu conhecia, era isso que eu ouvia. E eu cresci, mas sem infância, com muita dor, com muito sofrimento. Os melhores momentos que eu lembro da minha infância, da minha adolescência, se deu em poucos momentos onde parecia que os meus pais estavam bem. E eles estavam, então, às vezes parece que namorando, e a gente ficava feliz. Era a melhor noite que eu tinha na minha vida. Como eu dormia bem naquela noite. Como era bom poder ver um pouco de amor naquela casa. Mas parece que 300 anos, ou melhor, 300 dias dos anos, ou 360 dias daquele ano, era só de lutas, sofrimentos e problemas. Comecei a trabalhar muito cedo. 8 anos de idade eu saía para vender. Não vendia. Colocava um saco de estopa nas costas e ia catar lata, papelão, garrafa de vidro, para tentar ganhar o dinheiro. Pegava esse dinheiro e entregava nas mãos da minha mãe, para que pelo menos nós pudéssemos comer um pão. Eu não me conformava, então eu tentava vender sorvete, eu tentava vender pastel, coxinha. Fui trabalhar então já com 9 anos numa panificadora, depois numa pastelaria. Eu queria alguma coisa para minha casa e para minha família. Essa é a história de muitos que estão aqui. Pessoas que, como eu, em pequenas diferenças da vida, têm sido marcadas pela dor, marcadas pelo sofrimento, marcadas pelo poder do pecado, marcadas justamente pela separação. E eu lembro que quando completei os meus 14 anos, um dia voltando para casa, minha mãe não estava mais lá. Eu entrei em desespero. Em seguida, meu pai, que parece que gostaria que ela de fato sumisse de nossa vida, ou ela, que ele sumisse de nossa vida, me surpreendeu e entrou em desespero. Dos meus 14 aos meus quase 20 anos de idade, meu pai ficou internado em um hospital. Essa é uma pequena parte de uma história que parece tão inacreditável, mas ela está acontecendo aí fora, em dimensões que não acreditamos, em sofrimentos que não imaginamos. Famílias estão sendo diariamente separadas, famílias estão sendo mutiladas. O amor, o que é isso? Eu cresci sentindo a vontade de ter um abraço do meu pai. E com 14, 15, 16 anos, trabalhando na Editora Abril, onde trabalhei por 11 anos e me formei. Dos 14 aos 26 anos, só saindo para o ministério. Eu lembro que eu pegava o ônibus ou depois o metrô. Eu cresci com muito rancor, com muita mágoa, muita agressividade. A dor gera outros sofrimentos e dores na nossa vida.
O pecado tem esse poder na nossa vida. A nossa natureza, ela clama por isso. É muito fácil a gente ter atitudes e comportamentos assim. Isso está em nós. É inerente da carne do homem agir dessa maneira. Mas havia uma situação que quebrava o meu coração. Eu tentava disfarçar, mas eu não conseguia. Eu podia estar sozinho, eu podia estar com alguns colegas. Na minha época a gente chamava de chegados, porque às vezes queimávamos um baseado juntos, às vezes tramávamos alguma coisa juntos, íamos tirar satisfação juntos de um outro grupo. Esse foi o meu mundo por um bom tempo. Mas uma situação quebrava o meu coração. Eu não podia ver um casal com a idade próxima dos meus pais. E se eles estivessem com filhos, eu visse eles acariciando seus filhos, e se eu visse eles rindo com seus filhos, eu não sentia inveja. Eu não sentia qualquer desejo de que eles não vivessem aquilo. E quantas vezes eu encostava a mochila com a marmita no meu rosto para esconder e chorava. Meu Deus, como eu queria esse amor. Como eu queria um abraço. Como eu queria ouvir que eu sou amado. Eu tenho que cuidar de mim e das minhas irmãs e do meu irmão. Nós estávamos sem direção, sem ninguém. Elas só tinham a mim, eu só tinha a eles. Eu tinha que cuidar, e foi o que eu fiz. Foi a parte boa, porque trabalhei e me dediquei aos estudos. Eu sabia que era um escape que eu teria. Eu não sabia o que Deus faria da minha vida, mas eu sabia que o que estava acontecendo não terminaria bem. Eu comecei a ver isso na vida das minhas irmãs que, com a adolescência e ficando mocinhas, logo se perderam na vida. Meu irmão mais novo se tornou um perigoso bandido da região. Eu tentava manter os pés no chão, mas como cuidar daquela família? Eu não era o pai, eu não era mãe, eu não tinha idade, eu não tinha maturidade, eu não tinha experiência. Eu só trazia o dinheiro do meu trabalho e comprava o que a gente podia comer. Lembro, para vocês entenderem onde eu quero chegar, que a minha irmã mais velha, Márcia, estava com 12 anos. Quando eu olhei, eu percebi que ela estava mudando, ela estava ficando mocinha. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha que cuidar da minha irmã. Então eu pensei, eu vou comprar uma roupa para ela se proteger. Aí fui na loja, perguntei para a moça, você tem sutiã? A moça olhou para mim do pé à cabeça e falou, é para você? Eu fiquei nervoso porque eu achei que fosse normal um irmão querer cuidar da irmã se não tinha pai e mãe. Eu disse não. Ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, olha, eu estou sem pai, eu estou sem mãe, minha mãe está por aí, meu pai está internado e minha irmã está ficando mocinha, eu queria saber como que eu faço, que roupa eu compro. Aí que ela entendeu, pediu desculpas e eu cuidei das minhas 4 irmãs. Todas as primeiras roupas eu escolhia, eu comprava. Aprendi uma coisa, eu fiquei tão feliz em comprar aquela roupa para minha irmã que eu cheguei e entreguei para ela, isso é para você. Quando ela viu, ela entrou no quarto, chorava, com vergonha, ela não conseguia olhar para o meu rosto. E aí que eu entendi, eu deveria fazer aquilo, mas não constrangê-la. Aí nunca mais eu fiz isso. Eu fui comprando e me inteirando das necessidades que as meninas tinham. Dá para imaginar isso? E aí então eu colocava na cama delas, fosse algo de higiene,
fosse uma roupinha íntima, fosse uma roupa, e elas cuidavam de mim. As minhas 4 irmãs, eu cuidei. Mas eu cresci com uma necessidade, como tanta gente que tem um lar equilibrado, como tanta gente que tem um lar ajustado, como tanta gente que tem uma família que talvez na sua rua é considerada perfeita. Assim como eu, tantas pessoas que não viveram isso que eu estou compartilhando, sequer passaram perto disso, sequer podem entender o que significa as dores e os traumas que isso gera. Essas pessoas também têm a mesma necessidade, mas não sabem. Eu também não sabia que eu tinha, mas existia um vazio. E aos 20 anos de idade, revoltado, violento, agressivo, estúpido, sem acreditar em família, em casamento, em nada. Uma pessoa que eu não tinha muita simpatia, por nome Nelson. Jogamos bola e nos entendemos uma vez, aqui vocês chamam de baba. Nos desentendemos, eu não gostava dele e ele não gostava de mim. Foi um favor àquele garoto ele ter sumido quase 1 ano do nosso baba. Foi uma alegria para mim. O que eu não esperava é que no mês de fevereiro de 1980, pouco antes do carnaval, alguém bate na minha porta. Eu não estava bem, eu tinha queimado o que eu podia naquela tarde, debaixo de um pé de limão da minha casa. Eu estava numa tristeza profunda e com raiva de tudo. Mas quando eu abri a cortina que eu olhei, era o Nelson. A gente chamava ele de Cascão, porque ele tem uma mancha até hoje, é claro, de nascença. Se é de nascença, tem que ter. De nascença parecia uma sujeira. A gente, para provocar, falava que ele era o Cascão. E ele virou o Cascão até hoje, irmão Cascão. O que eu não esperava é que ele batesse na minha porta. E quando eu olhei direito, ele tinha uma Bíblia no peito. E eu olhei bem e falei, era só o que me faltava. Além de ser ele, olhei bem e falei, agora parece que é crente. Eram 2 coisas que eu não queria. Um crente e um Cascão na minha porta. Agora os 2, na mesma pessoa, era muita coisa. Abri a porta. Ele arregalou uns olhos verdes que ele tem, branco que ele é, assustado para mim. Falou, e aí, Marcão, beleza? E o que manda? Eu tenho um recado para você. Eu olhei bem e falei, dê. Ele abriu a Bíblia. E gaguejando, eu já era universitário, eu me achava o máximo. Já reprovei a leitura de imediato. Eu só não contava com o que eu estava ouvindo. E ele então leu mais uma vez porque eu pedi. E ele disse, Marcão, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu ouvi a palavra amor, e ele disse, sim, você ouviu a palavra amor. E ele olhou para mim e falou, e você é essa pessoa que Deus ama? E eu olhei para ele e falei, você pode repetir? Ele falou, Deus te ama. Eu queria ouvir isso, eu sempre esperei dos meus pais. Eu nunca imaginei que eu ouviria de alguém que eu não gostava. E para então dar o golpe final, ele olhou para mim e disse, Marcão, eu estou aqui, cara, porque eu te amo no Senhor. E eu ouvia aquilo, eu vinha pedindo isso, eu pedia isso, mas eu esperava das pessoas que eu amava, ou que eu pensava que me amavam, e um estranho
bate na minha porta, às vezes na sua porta, e vem para falar do amor de Deus. Que Deus é esse que usa pessoas assim, como nós, para falar de algo tão grandioso. Mas foi ali que eu ouvi pela terceira vez. Eu gostei do que eu ouvi. E agora ele leu com um pouco mais de segurança e firmeza. Porque Deus, Marcos, te amou de tal maneira, Marcos, que deu seu filho por você, Marcos, para que você, crendo, Marcão, você tenha uma nova vida e uma vida eterna. Não precisou de mais nada. Creiam. Naquele momento eu parei, era uma quarta-feira, não domingo, quarta. E eu entendi, eu preciso ouvir mais sobre esse assunto. Eu gostei de ouvir isso. E olhei para ele e falei: para onde você vai? O Nelson compartilhou: estou indo para a igreja, hoje é culto de oração. Eu falei: posso ir com você? E ele disse: ô Marcão, é que hoje é culto de oração. Lá não vai ter coral. Ele falou. Era na Vila Rosa, São Bernardo do Campo, igreja do pastor Pedro, igreja batista bíblica de Vila Rosa, São Bernardo do Campo. Ele falou: hoje não vai ter coral, não tem jovens, não tem adolescentes. Eu não entendi bem. E aí eu perguntei de novo: mas você está indo para a igreja? Lá vão pregar isso que você está falando? Vão. Eu posso te acompanhar? E ele olhou para mim, sorriu e falou: claro que pode. Eu entrei, parecia um porão a igreja. Estava em construção na parte de baixo do prédio. Não tinha nada demais. Eu, ele e uma senhorinha de mais de 80 anos foram os primeiros a chegar. Mas eu lembro que quando eu adentrei, eu tive uma sensação tão gostosa como eu tinha quando office boy, aos 14 anos de idade, quando entrei na empresa. Como eu nunca soube que existia ar-condicionado, eu gostava que a empresa me mandasse para alguns bancos, no centro de São Paulo. Então eu ia para alguns bancos, e quando o banco tinha um ar-condicionado, eu corria para aquele banco. Eu já sabia quais eram os bancos. Eu queria desfrutar daquilo. Aquilo trazia um alívio, era tão gostoso. E quando eu entrei na igreja, não tinha ar-condicionado, coisa nenhuma. Mas quando eu entrei, eu não sei como que o Senhor, Ele trabalha com todas as pessoas. Eu sei que Ele faz isso. E na minha vida, naquele momento, algo gostoso como nunca invadiu a minha alma. E eu olhei, o lugar estava vazio. Tinha uma paz que eu não esperava. E eu sentei. Chegaram mais umas 10 pessoas, o culto começou. Eles começaram a cantar o primeiro hino. E quando eu ouvi o hino, aquilo me soava como algo que eu conhecia, eu nunca ouvi, mas eu queria cantar. E eu cantei. E o Nelson olhou para mim e disse: você conhece essa música? Eu falei: nunca ouvi. Mas eu parei, parece que eu consigo cantar. E comecei a cantar. Cantei de novo. Oramos. E ninguém me pediu para que eu fosse à frente. Eu fiquei frustrado. Eu sabia que os crentes faziam isso. Eu namorei uma menina que ela era crente, não devia ter namorado comigo, mas namorou. Ela foi numa igreja e ela falou, eu ia na igreja com ela aos domingos, e ela falava para mim: olha, acho que o nosso namoro vai acabar, você, se não aceitar Jesus, não vai dar para continuar. Eu não tive dúvida, eu gostava daquela menina. Falei: você quer saber de uma coisa? Eu vou virar crente. E eu fiquei prestando atenção, as pessoas elas choram, eu tenho que chorar. Eu fiquei prestando atenção, as pessoas elas vão na frente. Na igreja que ela ia, alguns caíam. Eu falava: vou ter que aprender a cair. Sério.
sério. Parece brincadeira, mas eu fiquei prestando atenção. A mensagem eu não via nada, mas eu tinha que continuar namorando aquela guria. Eu não ia deixar de tomar uma decisão por causa disso. E quando foi feito um apelo, eu não tive dúvidas pela Fátima. Olha, não esqueci o nome da sujeita. Levantei o outro, ela abaixou a cabeça. E eu fui na frente. Entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Foi me dado o plano da salvação. E eu entendi. E como disse hoje pela manhã, eu vi esperança para a minha vida. Eu vi esperança para o meu lado. Eu vi o poder de algo que eu nunca imaginei que poderia mudar. Não só a minha vida, mas a minha casa. E 33 anos depois, todos os meus familiares, meus pais e meus irmãos, eles conhecem o Senhor Jesus como Salvador. Há lutas, há dificuldades, há vitórias que precisam continuar sendo conquistadas na minha vida deles. Mas eu estou compartilhando isso com vocês para terminar nessa série de mensagens, falando que o amor de Deus, ele é para pessoas como eu e como você. Pessoas que nunca mataram, nunca roubaram, nunca tiveram problema de infidelidade na família, nunca tiveram problema de adultério, nunca tiveram problema de desonestidade. Pessoas que se consideram íntegras, pessoas que se consideram honestas, pessoas que pensam não ter pecados. Você é pobre e não sabe, miserável e ainda não entendeu. A palavra do Senhor nos ensina que todo ser humano é um pecador. E por isso mesmo, todo ser humano, venha de uma família como a minha, ou venha de uma família como a sua, de um padrão que talvez seja excepcional do seu ponto de vista, precisa do amor de Deus na sua vida. Precisa da presença de Deus na sua vida. Porque a maior necessidade que temos não é ter todas essas situações aqui ajustadas. Deus fez isso na minha vida e na vida de alguns, mas não de todos. Mas eu tenho certeza que a necessidade que você tem está neste texto da palavra de Deus. Por isso, meus amados, eu gostaria rapidamente de dizer que se não houvesse existido nenhuma queda e nenhuma morte, Deus ele poderia mostrar o seu amor da mesma maneira que Ele faz com seus espíritos puros e perfeitos que rodeiam o seu trono e com os anjos que cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor da glória. É o nosso Deus. Se não existisse queda, se não existisse morte, se não existisse a destruição que o pecado faz na minha vida e nesse mundo, ainda assim Deus ele continuaria da mesma maneira como fez antes da fundação do mundo, revelando o seu amor, revelando o quanto Ele é amor, porque essa é a sua natureza. Em meio às quedas, morte, separação, destruição, pessoas aprisionadas, algemadas, de todas as formas pelo poder do pecado, Deus então ele entra em cena e ele mostra o seu amor no mais alto grau, de tal maneira que ele então diz fazer isso através do seu Filho unigênito. Nós vemos então que na dádiva, nós vemos que no presente de seu Filho unigênito, Deus ele revela seu amor para conosco, na medida em que, sendo nós ainda pecadores, diz ele em sua palavra para cada um de nós: a seu tempo morreu pelos ímpios e deu a sua vida por amor a cada um de nós. Esse é o amor de Deus, revelado no mais alto grau, na vida do seu Filho unigênito. Eu vejo e entendo que o fundo negro do pecado, ele faz ressaltar muito mais claramente o amor de Deus. Quando eu termino de dar um testemunho e alguém vem aqui dar um testemunho ainda mais impactante do que o meu, eu vejo que esse fundo negro do pecado
Ele faz na minha vida e na vida dos que creem ressaltar de maneira então muito mais clara o amor de Deus. Mas quero também afirmar que os meus filhos, Daniel, o meu mais velho, Felipe, o do meio, e o Lucas, o meu caçula, tiveram o privilégio de crescer numa casa equilibrada, ajustada pela presença do Senhor Jesus. Mas os seus pais, como os principais educadores, discipuladores, sempre ensinaram para estes meninos as necessidades que eles tinham, assim que entendessem de que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eles não estavam precisando de Jesus porque os pais, eles são desajustados, estão aprisionados no pecado, estão na verdade separados pelo pecado. Pelo contrário, eles precisam de Jesus porque são pecadores. Não importa se são filhos de pastores, não importa se eles são filhos de líderes espirituais, eles precisam de Jesus. Lembro da decisão do meu filho mais velho aos 12 anos de idade. Lembro da decisão do meu filho do meio aos 11 anos de idade, 8 anos de idade. E lembro do meu filho caçula aos 11 anos de idade, na apresentação do Grupo M, lá no estádio que tivemos que alugar para fazer um grande evento, e eu estava na frente cantando, e de repente foi feito apelo pelo Magu, e aí o meu filho caçula veio à frente, era o último, e eu não me contive e falei: Senhor, um pecador salvo pelo teu amor. Não era o lar dele semelhante ao do seu pai no passado, mas não mudou em nada o pecador que ele era e o pecador que os meus pais eram, o pecador que ele era e o pecador que o seu pai era. Deus, ele veio para dar a sua vida por ele, por mim e pelos meus pais. Deus veio dar a vida por aqueles que até pensam que podem, através de sua religiosidade, das suas obras, estar na presença de Deus, e não é verdade. Assim como o relâmpago, ele escreve com fogo o nome do Senhor na amplidão da escura face de uma tempestade. Nós então, da mesma forma, somos obrigados a ver que na cruz foi escrito o amor de Deus. Como disse durante esses dias, a cruz não é, meus amados, a razão do amor em si, mas a cruz, ela, meus amados, revela o quanto Deus nos amou. E lá ele colocou o seu filho por mim e por você. Mas todos aqueles, ó Deus, onde estão, de pastor Marcos Freire e os demais, grupo de Salvador também, guarda-nos, ó Deus, que possamos contar das bênçãos que vimos e ouvimos aqui. E, ó Deus, fica com este povo, com esta, ó Deus, visão que os teus filhos têm de fazer um trabalho com jovens e adolescentes, que possa ser ampliada a cada ano para a glória do Senhor. Obrigado por tudo, eu te peço em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.